Olá pessoal, boa noite. Esse vídeo aqui é sobre a avaliação matemática das operações que foram feitas no mês de outubro. A gente sabe que a avaliação técnica a gente tem através do setup. O que a gente busca com essa avaliação técnica, com esse setup? Uma repetição de padrões, aonde então, devido a essas repetições, a gente vai buscar as melhores oportunidades de entrada para que a gente tenha um trade positivo. A função dessa avaliação estatística é a mesma da avaliação técnica, ou seja, buscar dentro da nossa avaliação técnica a melhor estatística matemática que a gente possa ter para que a gente consiga, no final do mês, ter um resultado positivo. Aqui vocês estão vendo todos os trades que foram feitos no mês. Nesse mês de outubro a gente teve 93 trades que puderam ser feitos dentro do nosso setup. E aqui em cima a gente vai ver então a avaliação desses 93 trades. Quem operou utilizando o setup puro e simples, a gente viu que ficou em torno de 2.000 pontos negativo, com 60% de stop, 37% de ganho. Cada quadradinho desse daqui é para quem buscou 100 pontos, 150, 200, 250, 300, 350 pontos. A gente vai ver que a gente teve uns melhores, outros piores, mas nenhum ficou positivo no mês. Aí a gente passa para a avaliação de como eu gosto de operar. Opero 15 contratos, 8 contratos eu saio com 150 pontos, 7 eu saio no setup até o fim. O que é o setup até o fim? Se o meu trade der 400 pontos, eu encerro o trade e o meu stop, após a saída da primeira parte, fica atrás da última vela de 4 minutos. Observando que, como eu já disse, tão importante quanto o tamanho do stop é a posição do stop. Se durante o trade eu ver que existe um ponto melhor para que eu coloque meu stop sem ser a vela de 4 minutos, eu vou me posicionar desta forma. Se eu tiver a oportunidade, é claro, de ter um ganho melhor, desde que após a primeira saída eu não seja mais estopado negativamente, ou que pelo menos esse stop fique bem curto. Eu fiz 62 trades, 64% positivo. Eu tive uma média de ganho de 128 pontos por contrato e uma média de stop em torno de 170. Minha relação entre ganho e stop ficou em 0,75. O melhor é que ela se aproximasse de 1. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Isso me deu no mês R$4.000 de bruto. Eu tiro o custo operacional e o imposto de renda, me sobra R$1.686 aproximadamente de lucro. O que sobre 15 mil que eu coloco para operar 15 contratos, 11% ao mês, o que está excelente. 1.378 pontos por contrato. O máximo de pontos que eu fiquei positivo, 1.397, e o mínimo de pontos, 42. Mesmo não tendo ficado em pontos negativos, eu tive durante o mês o dia em que eu fiquei mais negativo em valores econômicos, foi de R$738 devido às taxas, né? E quando eu fiquei mais positivo, fiquei R$1.758, que, se eu não me engano, foi o dia que eu parei de operar a conta de 15 contratos, porque foi quando eu atingi em torno de 12% de lucro.
Como a minha meta é 10, atingido ela, eu paro de operar. Mas a planilha segue, né, para a gente poder fazer uma avaliação total do mês. Uma coisa que eu quero comentar é, a gente tem duas maneiras de sair vitoriosos. Uma delas é a relação risco-ganho ser 3:1, ou seja, se eu arrisco 200 pontos, quando eu ganhar, eu tenho que ganhar 600. A gente sabe que isto é muito difícil no índice através do setup que a gente opera. Então, o que a gente tem que fazer? Manter a porcentagem de acerto maior que 60%. Aí a gente consegue, então, sair positivo nas nossas operações. Então, o que eu já comentei várias vezes e agora estou demonstrando aqui matematicamente, é que as operações em que a gente tem a condição técnica, tem o inside candle, mas o preço não tem retração de 61% sobre o movimento anterior, a margem de acerto é muito pequena, menor que 24%. Ou seja, em 21 trades em que o trade não volta 61% de retração, somente 5 fizeram mais de 150 pontos. Por isso que eu não faço a operação quando eu não tenho retração de pelo menos 61%. Por quê? Porque não vale a pena eu arriscar para ter acerto em apenas 24% das vezes, né? Aqui eu tenho o seguinte, a gente sabe que a gente espera do índice a movimentação de 400, 600 e 1000 pontos. Mas a gente tem que fazer a avaliação do quanto que ele se movimenta após ele nos dar a condição técnica de entrada. Então, depois que a gente entra no trade, somente 2 operações se movimentaram mais de 600 pontos, 9 de 400, 12 350 e assim sucessivamente. A gente vai ver que se eu tivesse operado para ganhar 600 pontos na segunda metade, eu teria feito apenas 1.200 pontos. Por quê? Porque a porcentagem de vezes que o índice se movimentou depois que a gente entra no trade foi realmente muito pouco. Eu operei esse mês para 400 pontos. Se eu tivesse operado para 300 ou 250, eu teria tido um acerto muito melhor. Então, esse mês agora de novembro, a minha segunda metade vai ser em 300 pontos. Por que 300? Porque está muito próximo de 250, vale a pena eu arriscar a ter um ganho melhor. Então, essa aí é a finalidade dessa avaliação matemática. Saber, além de ter o meu setup, de ter a qualidade técnica, ter uma avaliação matemática, uma avaliação percentual de quais operações vale a pena a gente operar. Espero que tenha sido válido aí esse vídeo. Agradeço aí os comentários que o pessoal tem passado para mim e espero que essa planilha, que esse vídeo ajude uma vez mais a gente a sair vitorioso nos nossos trades. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.